Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo no horror de IT, a Coisa. Mas olha só, não vamos encarar a obra só como uma história de monstro, não. A ideia aqui é entender a Coisa como um verdadeiro projeto psicológico. Vamos analisar direitinho qual é a estratégia que essa entidade usa para pegar os medos mais internos e transformar em terror de verdade. Fica aqui a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E se a maior arma do Pennywise não for o visual assustador, não forem os dentes, mas sim a capacidade de manipular o trauma? E se o poder dele for, na verdade, uma espécie de engenharia psíquica? É exatamente isso que a gente vai investigar. Bom, para começar, vamos para a primeira sessão. Aqui, a gente precisa reformular o jeito que a gente enxerga a Coisa. Não é um predador que age no susto, no aleatório. Pelo contrário, é uma entidade com uma estratégia muito bem definida. Um verdadeiro manual de táticas que se repete com uma precisão que dá até arrepio. O ponto principal é esse aqui. A Coisa não age por instinto. Ela segue um roteiro, um método bem calculado para quebrar as vítimas de dentro para fora. Isso acontece muito antes de qualquer ataque físico de fato. E esse processo tem basicamente 3 etapas. Primeiro, o isolamento. A Coisa faz a vítima acreditar que só você está vendo isso. Depois, o segundo passo, a invalidação, que geralmente vem dos adultos. Sabe aquela frase, ah, foi só um pesadelo? E por último, o golpe final, a oferta. Uma oferta cruel, que se disfarça de solução para a dor da pessoa, mas que na verdade é a pior das armadilhas. Certo. Agora, nessa segunda sessão, a gente vai ver esse manual funcionando na prática. Vamos analisar alguns casos específicos com os membros do Clube dos Otários. Cada um deles foi alvo de uma campanha de terror feita sob medida. Vamos começar com o Bill Denbrough. O trauma central dele é a culpa, uma culpa devastadora pela morte do irmão, o George. E como a Coisa usa isso? Se manifestando como o próprio George, sussurrando lá do bueiro, oferecendo a promessa impossível de trazer o irmão de volta. Percebe a crueldade? A Coisa não ataca o medo do Bill, ela ataca a esperança dele e transforma essa esperança em veneno. Já com a Beverly Marsh, o terror é totalmente privado. O trauma dela vem do abuso, da vergonha do próprio corpo. E a manifestação da Coisa? Um banheiro inteiro jorrando sangue que os adultos, especialmente o pai dela, simplesmente se recusam a enxergar. Isso não é só para assustar, é uma tática para reforçar a ideia de que a dor dela é imaginação, que a sujeira dela é um segredo que só ela carrega. Agora, o Richie Tozier. A Coisa ataca o medo mais profundo dele, o medo de ser visto de verdade e, por consequência, ser rejeitado. A arma do Richie para se defender disso é o humor, é uma máscara. Então, o que a Coisa faz? Vira um palhaço, a máscara em sua forma máxima. O Pennywise para ele representa essa persona cômica que o aprisiona, que impede qualquer conexão real e transforma o mecanismo de defesa dele na sua maior assombração. Mas claro, a história não é só sobre terror. Nessa sessão, a gente chega no ponto de virada, no momento em que o Clube dos Otários descobre a única coisa capaz de quebrar o padrão psíquico da Coisa. Eles encontraram um antídoto. E esse antídoto tem nome. É o testemunho. É um conceito que parece simples, mas é revolucionário ali no contexto de Derry. É o ato de olhar para o outro e dizer, eu vejo seu monstro, eu acredito em você. Na hora que o horror deixa de ser uma coisa privada e vira algo compartilhado, ele começa a perder a força. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. A estratégia da Coisa depende inteiramente do isolamento. O segredo é o playground dela. No momento em que os otários começam a compartilhar o que viram, a descrever os medos uns para os outros, eles começam a revidar com a única arma que a Coisa não consegue vencer, a vulnerabilidade compartilhada. Isso nos leva para uma das cenas mais fortes da história, a limpeza do banheiro da Beverly. Aquilo ali não é sobre limpar sangue, de jeito nenhum. É um ritual. Quando eles entram naquele espaço e limpam juntos o horror que só ela via, eles estão dizendo, sem palavras, a gente vê, é real, e estamos aqui com você. É um ato de, literalmente, desenvergonhar a Beverly, o que neutraliza na hora a tática de isolamento da Coisa. Para fechar na nossa última sessão, vamos conectar tudo isso com o que está acontecendo agora. Com a chegada da série prequel Welcome to Derry, a gente pode finalmente olhar para a origem do trauma que a Coisa explora com tanta maestria. Olha só que interessante essa ponte entre as épocas. A série, que se passa nos anos 60, não é só sobre a Coisa. É sobre como aquele solo ficou fértil de segredos, de um esquecimento proposital que permitiu que um monstro crescesse.
Os otários, lá nos anos 80, não lutaram só contra um palhaço, eles lutaram contra a história da própria cidade. E a relevância cultural disso tudo é inegável, né? Com uma estreia gigante de 5,7 milhões de espectadores, Welcome to Derry mostra o quanto essa mitologia ainda prende a gente, provando que essa necessidade de entender a raiz do horror é universal. Então, o que a gente pode esperar da série? As hipóteses são fascinantes. Talvez a gente veja a família Hanlon se tornando os primeiros guardiões da memória da cidade, documentando o horror que todo mundo tenta esquecer. Eventos como o incêndio do Black Spot podem ser mostrados como os protótipos das assombrações que a coisa usaria décadas depois. Basicamente, a gente está falando da origem de todo o manual psíquico da coisa. No fim das contas, o ponto é este. A série Prequel tem o potencial de mostrar pra gente a arquitetura da negação de Derry. Ela pode explicar como uma cidade inteira aprendeu a olhar para o outro lado, a esquecer as crianças que sumiam. Isso faz com que o ato do Clube dos Otários, o ato de lembrar e de testemunhar, seja não só corajoso, mas verdadeiramente revolucionário. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. O horror de Derry não é sobre um monstro de outro mundo. É sobre os monstros que a gente cria aqui mesmo, com os nossos segredos, com o nosso silêncio. A história deles nos força a perguntar: quais são os horrores que a nossa própria comunidade escolhe esquecer? E quem vai ter a coragem de ser a testemunha?